Fala pessoal, o episódio de hoje tá simplesmente imperdível, tá sensacional. Deixa seu like aqui, vamos ver todo mundo junto. E se você gosta de anime assim como eu, me ajuda aqui a bater a meta de 500 inscritos aqui no canal, tá? Deixa seu like e bora pro vídeo. Tudo começa com Itadori lavando suas mãos sujas de sangue. Em seguida, ele tem uma lembrança. Ele estava em um prédio com uma maldição enorme em sua frente. Ele se vira e do nada salta do prédio. Parece que está procurando algo e várias maldições estão atrás dele. A maior consegue alcançá-lo e agarrá-lo. Logo em seguida, ela o arremessa em outro prédio. Ela consegue alcançá-lo novamente, porém, quando vai atacar, sofre um corte repentino e cai. Itadori fica muito surpreso com aquilo e descobre da pior forma que quem fez aquilo era Yuta. E ele não sabia, mas Yuta estava ali para executá-lo. Itadori detém Yuta segurando sua katana com a mão. E então nos é mostrado um homem conversando com sua subordinada sobre a Mai. Ele pergunta se a Mai havia morrido. Então é dito a ele que deveria se preocupar era com o chefe do clã e que quem estava quase morto era a Maki e não a Mai. Ele diz que acha isso ótimo e que qualquer mulher que não consegue apoiar um homem deveria levar uma facada nas costas e morrer. Ele chega em uma sala com mais dois homens, seus tios, e eles dizem que ele havia se atrasado. Porém, a resposta foi que se ele tivesse ali ou não, não fazia diferença, pois ele seria o próximo líder do clã Zenin. Ele diz que seus tios, primos e irmãos não prestam para aquele papel. Nisso, seu tio saca sua katana e coloca em seu pescoço. Nesse momento, entra outro homem na sala e anuncia a morte do chefe do clã Zenin e diz que estaria ali para ler o seu testamento. Ele afirma que o pedido do líder antes de morrer era que seu testamento fosse lido com a presença de 3 pessoas, seus 2 irmãos e seu filho, Ogi Zenin, Zenitsu Zenin e Naoya Zenin. O testamento dizia o seguinte: primeiro, Naoya Zenin seria o 27º chefe do clã Zenin. Segundo, Naoya herdaria todos os instrumentos amaldiçoados do clã, mas precisaria da permissão de Ogi ou de Jinichi para usá-los. No entanto, se Satoru Gojo morresse, ou perdesse sua sanidade de alguma forma, o acordo feito com Toji seria honrado, e Megumi se tornaria o chefe do clã. Naoya, ao ouvir isso, se irrita muito. Ele não aceitaria um moleque desconhecido como chefe. Ele pergunta à sua subordinada onde estaria Megumi. Ela responde que ele está em uma missão para encontrar Itadori em Tóquio. Então ele pede para ela informar que ele mesmo iria matar Itadori, e nisso Megumi juntos. Ele diz que assim que matá-los, o resto ele resolveria sozinho, sem a ajuda dos tios. Então voltamos a Itadori, que estava pensando sobre Shibuya. Seu irmão, Shozo, pergunta como estão os ferimentos. Ele diz que está tudo bem, tirando a parte que tomou um Kokusen. Ele diz que está sentindo que Sukuna está ficando mais forte. Shozo fala que ele pode voltar para a escola Jujutsu e não precisa se preocupar com ele. Itadori diz que não está preocupado e que Sukuna está tramando algo para usar Megumi. Fora isso, ele matou um monte de gente e não pode ficar com os outros. Ele pergunta a Shozo se ele não se importa por ter matado os irmãos dele também. Shozo responde que tudo bem, porque aquilo foi um acidente e que eles teriam feito o mesmo no lugar dele. Itadori diz que, por enquanto, era para reduzir o número de criaturas. Então, ele e Shozo começam a exterminá-las pela cidade de Tóquio. A cidade está aparentemente vazia de humanos, mas repleta de maldições. Enquanto eliminam os monstros, Shozo diz que já sentia que Itadori era mais forte quando lutaram, mas agora era diferente. Ele tem um controle inabalável de sua energia amaldiçoada e uma força física imensa, realmente um deus da guerra. Ele diz que o pai de Itadori deveria ter costuras na testa, por isso insistia em dizer que eram irmãos. Naquele momento, Naoya aparece e começa a falar de Megumi. E ele diz que eles estavam chamando muita atenção e pergunta se não tentariam fugir. Itadori não entende por que deveria fugir. Naoya fala então que ele foi sentenciado à morte, pois Satoru não estava mais ali para protegê-lo. E ele diz que ele não está nem aí para Itadori, porém não quer vê-lo rondando por aí e vai quebrar suas pernas.
Itadori o questiona sobre Megumi, e Naoya diz que vai matá-lo. Com uma velocidade absurda, Naoya ataca Itadori e Choso. Itadori diz que ele era muito rápido, porém tinha alguma coisa estranha. Naoya então diz que o subestimou e que vai acelerar aquilo. Porém, nesse momento, os três sentem uma presença muito forte naquele local. Por um momento, Itadori acha que era seu sensei, Satoru Gojo, mas então Yuta aparece. Ele vê que Itadori não está sozinho, então questiona sobre o que cada um deles era para Itadori. Naoya diz que está do lado de Yuta e o chama de Okotsuki. Nisso, Itadori percebe que quem está diante dele era um feiticeiro de nível especial, assim como Gojo. Naoya diz que era o primo de Maki e estava ali para executar Itadori, assim como ele. Enquanto eles conversam, Choso diz a Itadori bem baixinho para fugir. Ele diz para focar apenas em fugir de Yuta, pois ele era um feiticeiro de nível especial, assim como Satoru, e se enfrentá-lo, ele iria morrer. Itadori então começa a correr, e Yuta diz que deixará Choso com Naoya e vai atrás de Itadori. Choso tenta bloquear a rota de Yuta com sua manipulação de sangue, mas Naoya o impede e diz que não sabe por que ele tem aquela manipulação, mas que não era tão assustador assim, tirando o sangue perfurante, mas para fazer isso precisava de um longo tempo, e ele iria morrer antes disso. Então voltamos à cena em que Itadori está segurando a espada de Yuta. Itadori consegue se livrar e Yuta o ataca novamente, achando que tinha acertado. Ele o compara com a Maki e parte para cima com tudo. Itadori fala que Yuta era o oposto dele e estava usando sua quantidade absurda de energia amaldiçoada para fortalecer seu corpo e compensar a sua falta de poder. Yuta fala que tem ainda mais energia que o Gojo. A diferença era que Gojo tinha os 6 olhos, então praticamente não gastava energia nenhuma. Mas diferente disso, a energia de Yuta pode se esgotar. Ele corta o papo e parte para cima com tudo de Itadori novamente. Itadori lembra o que Todo disse, que quanto melhor o feiticeiro, não daria para prever os ataques até o último segundo. Porém, com Yuta era diferente. Ele tinha tanta energia amaldiçoada saindo do seu corpo e até de sua espada que todos os ataques pareciam ser decisivos. Itadori desvia dos ataques e consegue pegar uma faca dentro de um carro, imbuindo-a com energia amaldiçoada. Ele consegue parar o golpe, porém Yuta diz que ele está focado demais na espada e o acerta com um golpe na barriga. Itadori é ferido, mas consegue quebrar a espada de Yuta, que fica surpreso com aquilo, mas diz que faz sentido, afinal ele era um aluno do Satoru. Itadori parte para cima com tudo, porém é surpreendido com uma maldição que o agarra. A maldição pergunta o que ele estava fazendo. Yuta diz que ele estava apenas brincando e a chama de Rika. Itadori não entende nada e se pergunta se aquilo seria um Shinigami. Yuta pede para a maldição segurá-lo, pois iria executá-lo ali mesmo.